Adorar o Senhor, amém, amados? Você pode sentar um pouco. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças. Obrigada, Pai, porque você é um Deus bom e fiel. Obrigado porque você nos trouxe até aqui hoje à tarde para ouvirmos uma boa palavra, a tua palavra, Senhor. A semente preciosa da tua palavra vai ser colocada no nosso coração e nós não vamos sair daqui da mesma forma. Obrigada, Pai, porque nós temos a oportunidade nesse lugar de levantar as nossas mãos santas para te adorar, para te bendizer, Senhor, para nos derramar na tua presença, porque só você é digno do nosso louvor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde, Senhor. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é muito bom. E sabe, amado, que nós devemos chegar aqui com uma motivação diferente. Nós que somos mulheres, porque um culto como esse, nós vamos sempre receber uma palavra específica que vai tratar com as nossas vidas. E nós precisamos dessa palavra, porque precisamos crescer a cada dia como mulher. Nós nunca sabemos muito a ponto de não podermos aprender mais. Amém? E às vezes nós escutamos a mesma palavra ou os mesmos versículos, mas a Bíblia diz que é segurança para nós escutarmos acerca da mesma coisa. Porque essas coisas vão se tornando vida dentro de nós. E aí vai ficar fácil caminhar com isso. Porque isso vai se tornar vida e é fácil a gente caminhar com aquilo que nós entendemos por verdade. Você concorda comigo? Aleluia. E sabe que muitas mulheres acabam não querendo vir num culto como esse por achar que mulheres solteiras, por achar que a palavra vai ser falada, vai ser dada só para mulheres casadas. Mas não é assim. O culto é denominado culto das mulheres. Então, mulher solteira, casada, separada, viúva, todas elas deveriam estar aqui para ouvir essa palavra. Amém? Sabe que aqueles assuntos que forem tratados especificamente para as mulheres casadas, as solteiras devem vibrar. Porque você está tendo a oportunidade de aprender antes mesmo de fazer uso. E aí, quando você casar e estiver na sua casa, você vai saber exatamente como conduzir as coisas, porque você vai ter sido ensinada antes. Amém? Então, por isso é motivo de estarmos aqui, num culto como esse. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos. Nós vamos começar por lá, Romanos 12. Romanos 12, nós vamos ler a partir do 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas versões dizem que não devemos nos amoldar ao sistema desse mundo. E sabe, amado, que o sistema desse mundo, ele tem tentado deformar a nossa posição de mulher, tem tentado deformar a nossa posição de esposas, de mães, de dona de casa, porque existe um conceito do mundo onde existem algumas características que as mulheres lá fora costumam aprender e que é diferente para a gente aqui que tem o Senhor. Porque nós entendemos que os conceitos que devemos absorver e caminhar com eles são os conceitos da palavra. Amém? O mundo tem ensinado que as mulheres precisam se sentir de igual modo com os homens, direitos iguais. Então, muitas vezes, a gente pega esses conceitos e leva até para dentro da nossa própria casa. Quando começamos a disputar espaço com o nosso marido, querendo uma vida profissional tão evidente quanto a dele, disputar salários, né? Eu já vi, eu não estou falando de nada que eu nunca tomei conhecimento. Mulheres disputando salários com seu marido, para ver quem ganha mais. Sabe que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou o homem e a mulher para serem parceiros e não para serem concorrentes. Nós não devemos concorrer com o nosso marido. Eu não estou dizendo que nós não podemos trabalhar fora, não precisamos complementar a renda familiar, nada disso. Porque eu sempre trabalhei fora. E graças a Deus nunca tive nenhum tipo de problema com isso. Mas eu entendi que essas coisas eram importantes, mas não era a prioridade. A nossa prioridade sempre será a nossa família. Mas porque Deus é tão bom e nos habilitou de tantas coisas, nos deu tanta habilidade, a gente consegue fazer várias coisas. Trabalhar fora, cuidar de casa, cuidar de menino, cuidar de marido e fazer com que essas coisas se tornem bem fáceis. É assim com você? Se você parar para entender, o comportamento do homem é bem diferente do nosso. Nós conseguimos realmente ter habilidade para fazer muita coisa. Sabe que às vezes nós começamos a questionar os nossos maridos porque nós começamos a cobrar dele uma habilidade que ele não tem.
Sabe quantas vezes seu marido vai arrumar a casa como você arruma? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele vai lavar a louça como você lava? Nenhuma. Não sei se acontece com você ou só lá em casa, quando se pede para o marido lavar a louça, né? Ele entende que é lavar a louça, então só lava. Fica lá, né? Exatamente. Aí fica a louça para secar, a pia para lavar. E a concepção da gente de lavar a louça é lavar, enxugar, guardar e ainda limpar a pia e o fogão, não é assim? Mas eles entendem diferente essa mensagem. Quando você diz assim, lave a louça, meu filho, ele lava, mas só lavar a louça. Aí você começa a questionar, diz, meu Deus, como é que pode? E aí a gente usa de sabedoria, porque nós somos mulheres sábias. E aí a gente não critica tanto, porque senão da próxima vez ele lava, ele vai querer mais, né? Então a gente começa a agir com sabedoria e diz, meu filho, já que você lavou, então enxuga. Aí depois que ele enxugar, você diz, já que você enxugou, então guarde. E aí você vai orientando ele a fazer parecido com o jeito que você faz. Mas que nunca vai ser exatamente igual. Amém? Porque essa habilidade de fazer as coisas com essa característica de coisas minuciosas, de detalhistas, só quem tem somos nós. E isso deve ser um privilégio. Não vai ter esse nível de igualdade entre nós dois, entre marido e mulher, não. Porque a habilidade está em nós, mulheres. Amém? Aí a gente usa de sabedoria e vai ensinando, e vai instruindo, né? Já que existe essa parceria de fazer com que as tarefas de casa sejam divididas. Se assim for na sua casa, tá certo? E muitas vezes, amados, nós temos também a possibilidade de colocar pessoas na nossa casa para nos ajudar, não é? Para nos auxiliar. Principalmente quem tem criança pequena, nenhum problema quanto a isso, né? Até porque isso é um auxílio, uma ajuda. Se nós não temos tempo de organizar a nossa casa como deve ser, precisamos pagar para alguém fazer isso, porque a nossa casa ela tem que estar organizada, não é? Mas não podemos esquecer da nossa posição e do lugar que nós devemos ocupar no nosso lar. Sabe que a posição dos móveis da sua casa, quem deve determinar é você. O horário que o almoço e que o jantar vai ser colocado na mesa, quem determina somos nós, que somos a gestora daquele lugar. É a gestora que delega. E as pessoas que estão ali para nos auxiliar, ou a pessoa que está fazendo aquilo ali, ela vai simplesmente receber aquilo que foi orientada a fazer e fazer. Sabe que quem escolhe a roupa do seu marido e ir para a igreja, por exemplo, né? Deve ser nós, mulheres. Se assim ele permitir, porque tem homem que consegue, né? No caso do meu, eu tenho que escolher, porque senão vai vir com a gravata azul, uma camisa amarela, uma calça verde, tipo assim. Então, somos nós. Nada contra pessoas para nos auxiliar dentro da nossa casa, mas entendendo qual a nossa posição nesse negócio. Somos nós as donas de casa, somos nós as gestoras do lar. E, de repente, nós costumamos ver ou temos tomado conhecimento acerca de mulheres que têm perdido seu espaço dentro da sua própria casa. E sabe por quê? Pergunta para sua irmã, você sabe por quê? Porque tem permitido que pessoas de fora, você tem permitido que os valores sejam invertidos. Então, que pessoas de fora façam aquilo que você deveria fazer. Amém? As pessoas estão para nos ajudar, para nos assistenciar no nosso lar. E não para fazer aquilo que nós devemos fazer. Amém? Então é importante que o nosso marido veja isso também. Que somos nós que determinamos as coisas, a forma que as coisas vão acontecer. Amém? Você entende assim? Aleluia, aleluia. Deus é muito bom. Outro engano também, amados. Que para as mulheres que decidem não trabalhar, né? Muitas delas, eu acompanhei um caso não muito longe, que se envergonhava disse a mim, um dia ela chegou e disse, Fabiana, uma coisa que me deixa muito constrangida é quando eu chego em algum lugar e preciso fazer algum cadastro e a pessoa pergunta a minha profissão. Aí eu vou dizer que sou do lar, mas eu fico extremamente constrangida, eu fico torcendo para que essa abençoada não me pergunte. Sabe que não é vergonha, amado? Se você pode, tem condição de tomar conta da sua casa e simplesmente isso, simplesmente, mais ou menos, né? Porque é um trabalho muito grande, você concorda comigo? Cuidar de casa, de filho, de menino, de almoço, não é? Então, se você tem condição para isso, glória a Deus e aleluia. Isso é uma posição de honra. Você está educando seus filhos. Você não está pagando ninguém para fazer isso por você. Você está tendo condição de administrar a sua casa como deve ser. Amém? De assistenciar o seu marido como deve ser. Então, isso não deve ser motivo de vergonha, mas deve ser motivo de honra. Amém? Então, devemos ter equilíbrio em todas as coisas. Sabe que foi para isso que nós somos chamados. A Bíblia diz, eu queria que você abrisse lá, um versículo bem conhecido, lá em Gênesis,
Gênesis 2, e diz assim: 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Amém? Far-lhe-ei uma ajudadora capacitada para ele. E essas somos nós. Ajudadoras. Seja trabalhando fora, seja trabalhando em casa, seja administrando simplesmente o nosso lar, seja complementando a renda familiar, mas o nosso papel de ajudadora deve ser sempre a nossa prioridade. E sabe que a mulher, ela ajuda a levantar o homem, ela ajuda a erguer um homem, ela ajuda a fazer com que o homem alcance os planos e os propósitos de Deus na sua vida, mas ela também pode fazer o contrário disso. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas nesse mesmo versículo diz que a tola, ela destrói e derruba com as suas próprias mãos. Então nós somos as mulheres sábias que edificamos as nossas casas, porque nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o que nós devemos fazer. Podemos até não fazer se não quiser, mas não por não conhecer. Porque essa palavra tem chegado aos nossos corações de forma muito veloz. Você concorda que é assim? Nesses últimos dias, nós temos escutado muito acerca do que devemos fazer. E sabe por quê? Porque Deus tem pressa que você aprenda. Para que você possa viver bem, para que você tenha sabedoria para continuar casada e permanecer no plano que Deus criou para si. Casamento é um plano de Deus, é um projeto que não nasceu no coração de homens, mas nasceu no coração de Deus. E o mesmo Deus que criou a instituição família, o mesmo Deus que criou o casamento, é aquele que nos dá condição para viver uma vida a dois em plena alegria. Porque nós somos mulheres sábias e recebemos essa sabedoria do Senhor. Então isso tem nos ajudado a nos conduzir da forma que deve ser. Amém? E sabe que chegando exatamente aonde eu queria, nessa ministração, que foi o tema que Cláudio me pediu, que eu fiquei sem saber que tema eu daria, mas foi esse. E aí eu pensando sobre essas coisas, sobre uma situação que aconteceu comigo quando eu vim para cá, para João Pessoa. Eu morava em Campina Grande e sempre que eu tinha oportunidade, eu vou chegar no tema, tá certo? Sempre que eu tinha oportunidade, a gente vinha para cá nos finais de semana. E sabe por quê? Porque eu gostava muito de praia. Então, muitas vezes a gente se deslocava de lá de manhã e voltava de tarde, só para vir tomar banho de mar. Não é bom? Mas sabe que depois que eu mudei para cá, para João Pessoa, que eu moro com vista para o mar, bem próximo mesmo, eu não lembro quando foi a última vez que eu fui. E aí, eu me lembrando dessas coisas, me veio um tema, que foi não se acostume a ponto de não valorizar. E é isso que tem acontecido. Eu me acostumei com aquela visão, eu me acostumei com aquele ambiente, então aquela motivação que eu tinha de estar ali já não estava mais. Por quê? Porque eu vi aquilo e aquilo ali se tornou normal para mim. E onde é que eu quero chegar? Sabe que essas coisas, às vezes, nós temos arrastado para dentro do nosso casamento? Nós temos nos acostumado tanto com o nosso cônjuge que não temos valorizado? Porque, afinal de contas, irmãs, são 10 anos casados, 15, 20, 30 anos. Eu não preciso mais desses rick fifs, já está tudo certo. Quem disse isso? Casamento é uma conquista diária. A gente não pode casou uma vez, casados para sempre, vamos viver de qualquer jeito, que aí ele tem consciência da palavra, não vai me deixar nunca. Não funciona dessa forma. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o compromisso não é só do homem se manter casado, mas é nosso de mulher também. Principalmente, eu diria, porque nós somos mulheres sábias e conhecedoras dessa verdade. Então, nós precisamos ter cuidado com certas coisas, amados. Sabe que muitas vezes tem maridos que saem de casa, deixam a mulher de pijama, quando chega de 7 horas da noite, a mulher está com o mesmo pijama? Misericórdia mesmo. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Aí você pode pensar, não, mas ele não observa essas coisas, não. Ele nem liga, irmão. Quem disse a você que ele não liga? Ele observa, sim. O fato dele não dizer o tempo todo o que você deve fazer, muitas vezes é até para evitar uma discussão. Mas dizer que ele não está lhe observando, isso é uma mentira do diabo para que você permaneça no erro. Porque ele observa, sim. E sabe, amados, que é para eles que a gente tem que se arrumar mesmo. É para eles que a gente tem que se perfumar mesmo. Muitas vezes a gente não está preocupado em saber qual é a leitura que o nosso cônjuge está fazendo ao nosso respeito. Como é que ele está me vendo? E em contrapartida a tudo isso, a gente acaba se preocupando em saber qual a leitura que a pessoa de fora está fazendo de mim.
Então, se eu vou sair, eu me arrumo, eu me perfumo, eu me ajeito, e se eu estou em casa, eu fico de qualquer jeito? Não. Não estou dizendo que a gente tem que estar de salto alto dentro de casa, pelo amor de Deus, né? Porque ninguém fica, eu acredito. A gente só vê isso em filme. Mas eu estou dizendo que nós precisamos estar da forma que devemos, que é o quê? Limpinhas, cheirosas, arrumadas. Amém? Porque eles gostam de ver essas coisas em nós. E não são as pessoas de fora que vão chamar a atenção deles por conta disso, não, mas somos nós. Deseje chamar a atenção do seu marido, com o seu comportamento, com a sua conduta, com as suas vestes. Amém? Ele observa a todo instante essas coisas. Não pense que não, porque é. Amém? Pelo menos o meu conversa muito, nós conversamos muito sobre isso. Na verdade, eu arranco dele essas informações, porque você sabe que o homem não gosta de conversar muito sobre isso. Acha que é bobagem, talvez, né? Não sei. A gente tem mais interesse. Ou então, quando conversa, ele é muito objetivo, né? É sim, não, tá bom, assim. E a gente não, a gente quer detalhe das coisas. Então, para que a gente não se aborreça, a gente começa a arrancar essas informações e vai até treinando ele. Porque sabe que ele nunca vai saber do que você gosta se você não disser? Ele nunca vai saber da forma que você queria que ele agisse se você não falar para ele isso. Então, o diálogo no casamento é de extrema importância por isso. Quando se fala em cativar o casamento, quando se fala em regar o casamento, essas coisas têm que estar em evidência. Eu preciso bater um papo com meu marido, eu preciso conversar e saber o que ele pensa ao meu respeito, onde é que eu posso melhorar, o que é que eu poderia fazer para a relação da gente ficar melhor. Amém? Sabe que essas coisas vão trazer luz para as nossas vidas. E como casal, a gente vai sempre viver afinados. Porque eu sei o que ele está pensando ao meu respeito e da mesma forma ele. Esse diálogo é de extrema importância. Não podemos simplesmente, amados, chegar em casa, dar um beijo na testa e acabou, está tudo bem. E falando em beijo na testa, sabe que existem mulheres que pararam até de dar beijo na boca do marido. Não é? É. Esses dias eu tive a oportunidade, meu marido entrou na hora, por que será? Hein? Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com a pessoa, e aí ela colocou essa questão. E eu fiquei meio que abismada. Porque já se acostumou tanto com aquela situação de não fazer, que aí é normal não fazer. Entendeu? E isso é muito perigoso. Nosso marido também é nosso namorado. Amém? Então nós precisamos sim. Não estou falando daquele beijo de tchau, né? Estou falando daquele beijo. E de repente não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente começa. Eu até entendo que existe um conceito, porque não sei vocês, mas eu não fui criada. Meus pais nunca bateram papo comigo sobre essas coisas. Existia um tabu, existia uma vergonha. Então, as coisas que eu aprendi também não foi na igreja, porque na fase onde eu precisava aprender, eu não frequentava a igreja, não. Mas eu aprendi conversando com um colega, eu aprendi, né, batendo papo com amiga. Mas as pessoas que são instruídas, porque nós temos essa oportunidade de instruir os nossos filhos. Amém? Sobretudo. Sabe por que muitas vezes as mulheres casam e o marido não aguenta e separa porque não limpam a casa, porque não lavam a louça, porque a casa vive parecendo um verdadeiro chiqueiro. Porque de repente não receberam a instrução de fazer aquelas coisas. E aí também não empregaram força, porque ainda também não vamos só colocar a culpa nos pais, né? Não empregaram força para aprender. Porque eu nunca fiz realmente, amada, essas coisas com muita frequência. Mas quando eu casei, eu entendi que eu precisava fazer. Eu entendi, a gente não tinha condição de pagar alguém para fazer aquilo, então eu precisava aprender. E aí eu me esforcei para aquilo. Eu pedi ajuda de quem poderia me ajudar. E assim foi. Graças a Deus não tenho deixado a desejar, não, porque faço mesmo. Lavo, passo, cozinho, faço tudo que é necessário fazer, porque eu aprendi dessa forma. Mas as pessoas que não se esforçaram a aprender e não tiveram essas instruções têm passado muita dificuldade no casamento. E sabe que homem nenhum gosta desse tipo de situação? Eles se queixam mesmo. E aqueles que não se queixam, de repente somem, que a mulher nunca mais vê na vida. Porque qual homem que aguenta chegar em casa, a casa está bagunçada, não tem almoço, não tem jantar, não tem café da manhã. Sai, deixa a mulher dormindo, quando chega a mulher está dormindo também. Sai, deixa a casa bagunçada, quando chega está mais bagunçada ainda. O homem não aguenta essas coisas. E aí você pode pensar, mas por que ele não fala? Porque o homem não é de falar, não. Quem fala é a gente. Quem fala muito é a gente, o homem não. Ele sinaliza de alguma forma. E aí você tem que estar muito ligada para entender o que é que ele está querendo dizer. Eu não estou dizendo que não existem aquelas exceções dos homens que se pronunciam, porque tem sim, mas na sua grande maioria não. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Nós que somos, eu não sou, mas
Vocês são mães de menina, tem que ensinar mesmo, tem que instruir, e é desde cedo. Bota para secar uma louça, mas com quantos anos? Com a idade que ela tiver de não deixar um prato cair no chão. Está com coordenação a ponto de segurar um prato para secar, então bota para secar a louça. Patrícia compartilhou um dia desse comigo que Sofia, quem conhece Sofia? Bem pequenininha, mas já faz algumas coisas, ela já bota a Sofia para fazer. Na verdade, Sofia já se interessa e ela não fica alheia ao interesse dela, não. Coloca mesmo para ela executar. Eu não digo que você botar uma criança de 3 anos de idade para lavar, passar e cozinhar. Não estou falando disso, não. Mas se tem condição, amada, de secar uma louça, coloca para secar uma louça. Se tem condição, está maiorzinho um pouco para varrer uma casa, bota para varrer a casa. Quando tiver adolescente, ensina a cozinhar. Ensina a lavar roupa. Ensina a lavar as calcinhas. Não é? Sabe por quê? Quando ela casar, ela não vai passar nenhum tipo de dificuldade em relação a isso, não. Porque ela vai começar a tomar gosto por essas coisas. Quando você vê, não sei se você já chegou a ver, um adolescente, uma jovem que não faz nada. Nada, não sabe. Não faz nem só porque não quer, porque também não quer não, viu? Mas porque não sabe. Nunca foi ensinado. E aí tem um engano de achar que, não vamos explorar não. Vou explorar a bichinha. Amar, isso é a maior demonstração de amor que a gente pode ter por uma filha. Porque a gente está orientando, a gente está instruindo, para que quando ela vier a casar e precisar realmente, de fato, executar essas tarefas, ela está totalmente apta a isso. Não, mas ela tem dinheiro suficiente, o marido também vai ter, vai pagar uma secretária. Sabe que até para ter uma secretária você precisa saber fazer o serviço? Como é que você vai cobrar do que você não entende? Como é que eu vou cobrar que uma louça fique bem lavada se eu não sei lavar? Vai que eu acho natural que a comida fique na borda do prato, mesmo depois de limpo. Então, nós precisamos conhecer para poder cobrar. Amém? Isso é uma necessidade que nós precisamos atentar. Principalmente para quem é mãe de menina. E menino não faz nada não? Faz. Forma uma cama, né? Bota para fazer algumas outras coisas. Joga o lixo. Muito bem. E essas coisas mesmo. Vai sempre surgir alguma coisinha. Até porque ele precisa aprender que ele vai precisar ajudar a sua esposa. Então, são instruções que talvez você não tenha tido a oportunidade de receber quando solteiro ou quando criança, mas que hoje nós podemos fazer isso com os nossos filhos. Nós podemos aconselhar pessoas a fazerem dessa forma. Amém? Porque isso vai trazer uma situação de conforto. Amém? Para você que é mãe, porque vão ver que você realmente instruiu da forma certa. E para a pessoa que é filha, porque não vai passar nenhum tipo de vexame. Sabe por que muitas vezes as sogras se batem com as noras? Por conta dessas coisas. Que aí chega na casa do filho, o filho saiu de casa com tudo limpinho, com roupa limpa, e de repente chega na casa da nora, onde se espera que seja pelo menos parecido. E é tudo diferente. Vê o filho saindo para trabalhar de roupa suja, usando a cueca de dupla face, já viu isso? Que usa um lado, depois usa o outro, porque não tem cueca limpa. É engraçado, mas isso acontece, amados. Isso acontece. Não é feio isso? Pois então, mas acontece. E aí, qual é a sogra que vai achar bom esse negócio? Aí começa o conflito, né? Começa a concorrência, começa a querer a sogra se meter e querer fazer as coisas, não porque de repente precise fazer aquilo ali, mas porque se não fizer, não tem quem faça. E aí a gente acaba cedendo o nosso lugar para outra pessoa, sendo nós as pessoas responsáveis por aquela situação ser resolvida. Amém? Porque depois que nós casamos, as responsáveis somos nós. Somos nós que lavamos, somos nós que passamos. Se não, somos nós que estamos fiscalizando essas coisas serem feitas. Para que o nosso marido saia limpo e cheiroso. Porque sabe que quando o marido sair sujo, com roupa suja e fedendo, ninguém vai olhar para ele e vai dizer, mas está vendo como tu é desmantelado, fulano. Não, vai olhar para você que é mulher. Cadê a sua mulher que não está vendo isso? E acaba sobrando para a gente, né? Onde, na verdade, a gente queria que as coisas acontecessem, que os elogios chegassem, mas a gente não tem feito a nossa parte. Amém? Então, precisamos atentar para essas coisas. E sabe, amados, que existem algumas regrinhas bem básicas, que é importante que a gente toque, né? Eu até já falei algumas coisas sobre isso, que nada que nós nunca tenhamos ouvido, mas quando sabe que não basta só ouvir? Nós precisamos praticar aquilo que ouvimos, porque o fruto, o resultado vem na prática. Amém? Ouvir é o primeiro passo, mas a prática é um passo extremamente importante. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios 27, 7.
27, 7. Vamos primeiro lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 7, 5. Depois a gente volta para aí. 1 Coríntios 7, 5. Você já encontrou? Aqui. Que diz assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para que aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui fala sobre você não, que seria um desses tópicos, não privar o seu marido. Aqui está falando sobre a área sexual. Diz que o motivo disso acontecer é se vocês mutuamente fizerem isso para orar e jejuarem. É assim que está escrito na sua Bíblia? Mas diz que assim que terminar isso aí, você tem que se juntar com ele de novo. Então, existe uma condição bem específica para que isso aconteça. Sabe que muitas vezes isso tem destruído muitos casamentos? Porque você entende que não precisa desse alvoroço todo, pelo amor de Deus, toda semana, 3 em 3 dias, de 15 em 15 dias. A necessidade da gente, é bem verdade que num casamento, um sempre tem mais vontade do que o outro, não é assim? Mas a necessidade que existe, fisiológica, ela precisa ser suprida. E muitas vezes é o homem que tem essa necessidade muito mais do que a mulher. Então nós precisamos ter sabedoria para que de repente, como a própria palavra diz, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, você já ouviu aquela historinha que diz que quando você, vamos colocar assim, está de barriga cheia, não é qualquer comida que vai lhe chamar a atenção, porque você já está saciada. E um exemplo muito claro para isso, não sei se já aconteceu com você, quando você come bastante, né? E de repente vai fazer a feira do mês. Se você não tiver com a listinha para acompanhar, você acaba achando que você não vai precisar de muita coisa. Agora, você já experimentou ir fazer feira com fome? Você compra o que nem vai precisar. Porque você está num desespero tão grande querendo comer que você acha que vai comer aquilo ali, né, em menos de um mês. Então você acaba comprando, excedendo a compra. E é dessa forma, trazendo para essa realidade que eu estou falando, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, amados, porque é algo que tem feito muitos casamentos irem à falência. É uma necessidade, nós precisamos entender dessa forma. E não precisa ser mecânico. Nós precisamos, muitas vezes acontece no decorrer dos anos, no decorrer do tempo, volta para aquela questão de estar tão acostumado e habituado com o outro que a gente não se incomoda muito com o interesse dele. Então vamos lá, de qualquer jeito. Não precisa ser de qualquer jeito. Aquilo que precisa ser restaurado dentro de você, Deus pode fazer isso. Sabia disso? Não, eu estou precisando lembrar de como tudo começou, para que as coisas possam esquentar novamente. Faça isso. E ore ao Senhor. Muitas vezes nós temos a impressão de que não precisamos, só precisamos orar sobre alguns pontos da nossa vida, mas Deus tem interesse em tudo. Então, se está faltando desejo, ore que o desejo vem. Se está faltando afoguear no seu casamento para que as coisas possam funcionar melhor, ore que o fogo vem. Se está faltando desejo de beijar na boca do seu marido, ore que vai vir, amados. Amém? São coisas lícitas, são coisas que convêm. Então nós precisamos ter cuidado com isso, para de repente as coisas não começarem a desandar, e em vez de eu estar casada com meu marido, eu estou casada com um amigo. Não é isso que Deus quer. Deus precisa que a gente esteja bem em todas as áreas. É interesse de Deus também que as coisas possam funcionar. E sabe que o diálogo é muito importante nessa hora. Porque é interessante que você possa dizer ao seu marido o que é que você espera nesse momento. É interessante que você possa compartilhar com seu marido dos seus interesses. Amém? Porque como é que ele vai fazer as coisas da forma que você gostaria se você não falar? Ai, mas é meio constrangedor. Eu até concordo que seja mesmo, porque aí volta aquela questãozinha. A gente não cresceu com essa instrução toda, com essa abertura de conversar sobre essas coisas. Então, existe um bloqueio muito grande dentro de nós sobre isso. Mas esse bloqueio Deus pode quebrar. Amém? Porque nós não estamos falando disso para qualquer pessoa, estamos falando para o nosso marido.
e com um propósito, de que as coisas possam ser da forma que Deus quer que seja. Amém? Então vamos ter cuidado com isso. Não seja descontrolada financeiramente. Interessante isso, né? E aí são tópicos que, se a gente parar para analisar, se você parar para tentar compreender, porque muitos casamentos se acabam, muitas vezes não é uma coisa absurda, não. Já vem na cabeça, não foi traição, muitas vezes nem é. São coisinhas pequenas que vão se tornando grandes porque não foram tratadas. Coisinhas pequenas que, de repente, no montante delas, se tornam uma pedra enorme e faz com que realmente as coisas mudem o curso. E aí o outro compreenda que não precisa mais de você, porque se aborreceu tanto no decorrer da caminhada. E se a gente tratar essas coisinhas pequenas, vai ficar fácil a gente continuar, seguindo da forma que Deus criou para ser. Amém? Em parceria. Não precisa ser um cabo de guerra, cada um de um lado. E sabe que nesse jogo de cabo de guerra, o vencedor sempre acaba sozinho? E nós não queremos isso. Queremos correr a carreira de Deus do lado do nosso cônjuge, do lado do nosso marido, com sabedoria e com entendimento, para que a gente possa chegar no fim, entendendo que o começo Deus nos ajudou, que o caminhar Deus nos ajudou, e que a gente entendeu a mensagem. E por esse motivo a gente está alcançando aquilo que Deus quer. Amém? Um casamento próspero, em todo tempo, em toda área. E quando eu falo não seja descontrolada financeiramente, sabe que muitas vezes nós acabamos comprando mais do que devemos. De repente estamos com o nosso guarda-roupa cheio, com a nossa sapateira cheia, porque aí não existe o controle de compra, com a casa cheia de móveis bonitos, mas também cheia de discórdia, cheia de briga, porque esse é um motivo de briga e de discussão. Amém? Eu tenho acompanhado esses últimos dias, né, eu trabalho com consultoria de imagem, consultoria de moda, e tenho acompanhado alguns clientes nas compras. E tenho visto o descontrole, muitas vezes, o destempero em algumas situações. Antes de eu levar esses clientes, ou eu vou na casa para dar uma olhada no guarda-roupa, no que realmente a cliente precisa, ou então, quando eu não tenho essa oportunidade, eu vou conversando até chegar na loja, né, para dizer para ela me passar o que é que ela tem, o que é que ela está pensando em comprar, o que é que tem na cabeça dela, né, porque uma pessoa não é um robô, então eu preciso saber qual a opinião para poder me adequar àquela situação. E aí, há uns 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de ir com uma pessoa e ela disse, não, Fabiana, a única coisa que eu tenho demais é calça jeans. Então, jeans eu não vou nem olhar, porque eu tenho todas as lavagens. Eu tenho um azulzíssimo, eu tenho um black, eu tenho o claro, eu tenho o destonado, eu tenho... Então, pronto, a gente já pula essa questão do jeans. Quando chegou na loja, sabe qual foi a primeira sessão que ela foi? Pro jeans. Mas aí já estava suprida de jeans, né? Mas, de repente, viu alguma diferente daquela tinha. Não da lavagem, que era a mesma, mas um modelo um pouquinho diferente. E aí foi direto. E eu questionei, eu disse, mas você não já está suprida de jeans? Então a gente pode ver uma outra situação, né? Ir para a alfaiataria, para... Não, mas só essa daqui, só essa daqui. Então isso já mostra um descontrole muito grande que a gente tem que atentar para essas coisas. Muitas vezes não é o que nós estamos precisando, mas é o que nós queremos comprar. Eu não digo, amado, se você pode, faça, e glória a Deus por isso. Mas eu acho que o equilíbrio independe da sua condição financeira. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter uma vida equilibrada. Primeiro, porque nós não sabemos qual a nossa necessidade em relação àquele valor, talvez, que você tenha em abundância. Então, você não precisa investir tudo numa coisa só. E o descontrole em relação a compras é muito perigoso, porque traz muita discórdia no casamento. E eu tenho visto isso acontecer, eu tenho visto pessoas testemunharem acerca disso. E esse equilíbrio, ele vem através da palavra do Senhor. Sabia? Que a palavra nos ensina a ser equilibradas em tudo. Não precisamos estar nos extremos, porque todo extremo ele é perigoso e é danoso. E traz prejuízo. Então, o valor dessas coisas que nós podemos ter não é maior do que a nossa paz. A paz, amado, que esse é todo entendimento. Aquela paz que nos guarda, aquela paz que nos acompanha, ela precisa se manter na nossa vida. Em todo o tempo. E aí nós não precisamos perder essa paz para ter uma peça de roupa que a gente nem precisa. Ou para ter um calçado caro que nos chamou nossa atenção, que encheu os nossos olhos. Ou uma bolsa maravilhosa, mas quando você parar para pensar, eu vou usar essa bolsa onde? Ela tem tanto brilho que vai chamar mais atenção do que... Então você começa a entender que certas coisas não, você não precisa. Mas pela motivação de compra, pelo desequilíbrio, você acaba fazendo. E aí trazendo uma discórdia para dentro da sua casa.
Não saia da sua posição de submissão. Eu queria que você abrisse lá em Efésios 5:22. Efésios 5:22. Aleluia. 5:22, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Começa dizendo que nós mulheres devemos nos sujeitar aos nossos maridos como ao Senhor. Amém? Como ao Senhor. De igual modo ao Senhor. E sabe que essa posição, amada, é uma posição de segurança. Não como o mundo vê, como a gente viu naquele primeiro versículo, que existe um padrão do mundo, que nós não precisamos nos adequar a esse padrão. Então, estar submisso é um lugar de segurança. E que se a gente parar para atentar, a responsabilidade é muito maior do nosso marido do que nossa, quando nós estamos nessa posição. Amém? Então, essa posição de conforto, de tranquilidade. Não deixe que as coisas desse mundo ou que os conceitos desse mundo entrem na sua casa, distorcendo o que a palavra de Deus diz. Porque o mundo diz que se sujeitar ao marido é uma posição de desonra, de humilhação. Mas nós que conhecemos a palavra entendemos que é uma posição de segurança, de conforto, de preservação. E aí fica fácil a gente compreender e andar com isso. Fica fácil a gente entender que tem alguém acima de nós, mas não para nos massacrar, não para nos humilhar, mas para nos proteger, para nos orientar no caminho. Amém? Alguém que nós podemos dividir. Quando se fala de submissão, não é que a mulher não possa dar opiniões. Eu não estou aqui dizendo que você não pode se expressar, você não pode demonstrar o que você gostaria de fazer. Nada disso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos dividir sim as coisas. Mas existe uma voz de sabedoria que vem do cabeça do seu lar, que é o seu marido, que é sabedoria nossa atentar para essa voz. Amém? Expressar a nossa opinião, mas compreender a voz dele. Muitas vezes Deus fala coisas com ele, amado, que não fala conosco. E aí, quando a gente reconhece isso, fica fácil da gente caminhar de forma correta, ainda que a gente não compreenda. Mas pela posição de submissão, pelo fato de estarmos cumprindo um princípio da palavra, Deus nos abençoa de forma poderosa. Amém? Aleluia. Se não tem coisas boas para falar, se cale. Sabe que muitas vezes casamentos têm sido destruídos porque uma semente de maldição tem sido plantada e não é na boca de ninguém não, muitas vezes é na boca da esposa. Começa a falar coisas que até nem quer que aconteça. No meio de uma discórdia, não sei, começa a dizer que não queria mais que ele estivesse ali. Não, mas eu queria que você saísse daqui, eu quero viver sozinha, você não faz diferença nenhuma na minha vida. Começa a fazer esse tipo de plantação. E de repente ocorre uma situação onde as coisas começam a se dividir. Ele não está mais com você. E aí? Aí você para analisar, mas por que tudo isso? Eu plantei. E sabe que toda plantação dá o seu fruto? Cada semente lançada, amada, ela cai no solo. E esse solo, ele vai produzir. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Quais são as sementes que a gente quer plantar no nosso casamento? Precisamos declarar bênçãos. Se você não está vendo as coisas acontecerem como você gostaria, começa a falar. Começa a declarar, começa a chamar a existência. A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova do que não se vê. Então, se você deseja algo, mas ainda não está vendo, é hora de falar. É hora de profetizar, é hora de declarar. Amém? Porque aí você vai ver essas coisas acontecer. Porque você plantou a semente preciosa. Você plantou a semente do fruto que você quer colher. Aí muitas vezes, não, mas eu falei da boca para fora. Mas falou, já era. Lançou. Aí o fruto vai vir. Patrícia ministrou sobre isso um dia e foi poderoso. Se você puder assistir essa ministração, foi do céu. E aí traz uma responsabilidade muito grande para nós, por aquilo que nós estamos falando, por aquilo que nós estamos proferindo, por aquilo que nós estamos deixando sair da nossa boca. Então, se quisermos colher coisas boas, temos que plantar coisas boas.
Porque até hoje eu nunca vi ninguém plantando arroz e colhendo feijão. Você vai colher exatamente do que você plantar. Amém? Então vamos começar a declarar aquilo que nós queremos que aconteça. Não guarde rancor, perdoe. Abre tua Bíblia lá em Hebreus 12. Nós estamos já terminando, Hebreus 12. Nós vamos ler o 15, que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Diz que nós vamos nos privar da graça de Deus se nós deixarmos raiz de amargura no nosso coração. E sabe que muitas vezes você acaba desenterrando defuntos, coisas que aconteceram lá atrás, há muitos anos atrás, mas que tem servido como um pesadelo na sua vida até hoje. Você diz que perdoou, mas quando você lembra daquilo, você começa a novamente criar a mesma situação que aconteceu nessa época que trouxe tanto sofrimento. Então, quando nós dizemos que liberamos perdão, não é que de repente a gente não vai lembrar de nada. Pronto, deu um branco. Não é isso. Mas é que essas coisas não vão mais trazer sofrimento. Você não precisa estar falando sobre aquilo ali, porque aquilo não te move mais em nada. Então, precisamos soltar as coisas, amados, que nos traz transtorno, que traz discórdia e confusão para a nossa casa. Amém? Se houve erro de alguém, se o seu marido um dia errou com você, você não precisa viver com isso. Ele está com você, então está tudo bem. Se houve arrependimento, acabou a prática, está tudo em paz. Agora não pode é você estar desenterrando defunto, porque defunto cheira mal. E vai trazer mau cheiro para o seu casamento. Amém? Vai trazer confusão de novo, vai trazer discórdia de novo, vai trazer tristeza de novo. Onde Deus nos chamou para viver uma vida alegre, uma vida plena. O nosso casamento ele não tem que ser pesado, mas ele tem que ser leve. Tem que ser em paz, tem que ser divertido. Amém? Precisamos nos divertir com o nosso parceiro. Porque sabe que é com ele que nós vamos terminar os nossos dias? Muitas vezes as mulheres se prendem tanto aos filhos que esquecem do marido. E aí você começa a entender, quando o filho, eu tive a oportunidade do meu filho ir embora para Campinas, quer dizer, embora não, né? Passar a semana e vem no final de semana, que está estudando lá. E eu comecei a entender algumas coisas. Eu digo, meu Deus, eu sempre escutei uma palavra. Por isso que é bom a gente guardar aquilo que nós estamos ouvindo, ainda que a gente não faça uso de forma imediata. Porque vai chegar um dia que nós vamos precisar. Amém? Eu sempre escutei sobre essas coisas, né? Da gente valorizar, da gente entender que o nosso marido tem que estar ali do nosso lado, que tem que existir uma cumplicidade enorme, porque os filhos um dia vão, mas eles vão permanecer conosco. E aí eu escutava aquilo ali, aquelas verdades, eu entendia como verdade, mas como eu nunca tinha feito uso. E esses dias, desde abril, meu filho foi morar em Campina Grande, estudar lá, e aí eu comecei a entender essas coisas. Só tenho ele, só ficamos nós dois. E eu comecei a entender, eu digo, meu Deus, aí lembrei das palavras, já tinha até uns CDs de ministrações sobre esse assunto, e eu ouvi por várias vezes. Eu digo, como é importante a gente guardar essas pérolas, porque isso tem me ajudado. Sabe que é difícil a gente se separar do nosso filho? É muito difícil a gente entender que por um tempo a gente não vai estar ali com ele, talvez nem mais, né? Porque você está estudando, de repente aparece uma oportunidade do céu, e nós vamos ser apoiadoras de que as coisas realmente continuem avançando. Mas aí, se não houver uma cumplicidade, se não houver um amor a ponto de me fazer satisfeita com o meu marido, vai haver problema. E aí a gente começa a entender a importância de conversar, a importância de ter afinidades, a importância de compreender que foi Deus que nos uniu e Deus tem interesse que a gente viva bem para sempre, porque a nossa jornada vai ser muito maior do que muitas vezes a jornada que nós temos com o nosso filho. Amém? Não estou dizendo que você não vai ter mais contato nenhum com o filho, mas a convivência talvez nem aconteça mais. Amém? Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Aleluia. Abre tua Bíblia lá em Mateus 7. Mateus 7. Nós vamos ler o versículo 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo
com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro do olho do outro, no argueiro do olho do seu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Amém? Vamos parar por aqui. Seja humilde e reconheça o seu erro. Sabe que muitas vezes para nós é fácil apontar o erro do nosso cônjuge, porque na verdade quando as coisas acontecem e fogem do normal, onde existe algum tipo de desequilíbrio, é fácil a gente apontar quem está errado. E muitas vezes a gente se esquiva desse erro, onde muitas vezes somos nós que erramos. E aí quando a gente começa a observar essas coisas, começa a compreender também que existe uma verdade. Essa verdade, amada, ela sempre vai estar equilibrada. Quando a gente começa a ver os casamentos, pessoas se esquivando de todo o erro e se colocando no lugar de certinho para sempre, e a culpa sendo do parceiro, pode ir atrás que aí a coisa já não é bem assim. E se a gente não atentar para isso e começar a julgar a situação, colocando toda a culpa no outro, a coisa não vai acabar bem. Então, é sabedoria nossa compreender que se existe alguma situação onde trouxe algum tipo de discórdia, de prejuízo, vamos dividir a culpa, ainda que não seja minha. Vamos resolver, porque o propósito não é permanecer sofrendo com a situação que já trouxe tanta dor, mas é fazer com que a gente saia dali ileso, sem nenhum dano. Amém? Porque as coisas acontecem, amado. Sabe que as situações difíceis não é só para A ou para B, não, é para todo mundo. Mas nós temos um ajudador que nos ajuda acerca de tudo. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, eu entendo que essa ajuda eu posso receber de qualquer forma, em qualquer modo, porque o interesse dele é em tudo na minha vida, é em tudo na sua vida. Então ele é o primeiro a sinalizar o que deve ser feito. Ele é o primeiro a mostrar qual é o caminhar a partir de agora. Amém? Por isso que quando nós falamos que precisamos estar alinhados com essa palavra, cumprindo esse princípio, se enchendo mais de Deus, é porque as situações elas vão se levantar, vão, e vão mesmo. Mas existe um socorro bem presente na hora da angústia, que faz com que a gente possa sair dessas situações. Amém? Se atentarmos de onde surgiu. Foi o diabo que promoveu, então o Senhor trouxe socorro e vai tudo se resolver. Eu não preciso culpar o meu marido, ele não precisa me culpar para que as coisas se resolvam. Então vamos ter sabedoria com isso, entendendo que Deus é bom. E a proposta de Deus para o casamento é que você esteja bem em todas as áreas e realizada. Amém? Realizada, em plena satisfação. Porque o casamento não é simplesmente para alguém ver que você tem um parceiro, que você não está só. O propósito não é esse. O propósito é a gente ser parceiro, é a gente ser um time e fazer com que as coisas possam funcionar bem. Amém? Para que a gente possa ser feliz. Sabe que observando esses dias o jogo, né? Foi a Alemanha que ganhou, não foi? E aí, foi só um gol que foi feito, não foi? Ou eu estou enganada? Porque eu não gosto muito de futebol. Não, da Alemanha, esse último que ele ganhou. Não foi só um jogo, só um gol? Não, da Alemanha. Aí o que acontece? Não foi, Elias? Pronto. E aí, observando, foi um jogador só que fez o gol. Mas na hora de levantarem aquela taça, estava todo mundo, não estava? Até os que nem jogaram, os que estavam no banco, estavam ali comemorando, porque a vitória não foi só do que fez o gol. A vitória foi de todos os jogadores, comissão técnica, enfim. E aí a gente começa a compreender essas verdades e trazendo isso para a nossa vida. Sabe que nós devemos nos alegrar quando as coisas acontecem, quando vitória chega em alguma área na vida do nosso marido, porque consequentemente chegou na nossa. Quando ele foi promovido, nós também fomos. Quando ele está feliz, nós também precisamos estar. Somos nós as ajudadoras idôneas, capacitadas. Amém? Então a vitória não é só dele, não, é nossa também, pode se incluir. Viu? Isso é em tudo. Nós precisamos nos alegrar com a alegria do nosso marido. Amém? Somos as torcedoras, amados. E sabe que não precisa nem de taça, porque a taça já é a realização dele. Amém? Abre lá em Salmo 128. Nós vamos encerrar com esse versículo. Salmo 128. Versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.
Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Esse é o plano de Deus para a família. Esse é o plano de Deus para o casamento. Sabe que existe uma instrução da parte de Deus para que a gente possa viver bem em todas as áreas. Então, se a gente atentar para o que Deus fala acerca da família, amado, é o segredo do sucesso. Você não vai receber uma receita pronta de ninguém, ainda que essa pessoa lhe ame muito e queira ver o socorro chegar na sua vida. Mas a receita do sucesso pronta está na palavra de Deus. Amém? A consciência do que essa palavra diz, a certeza das verdades do Senhor nos ajuda a caminhar, fazendo veredas direitas para o nosso casamento. Amém? Para a nossa família. Existe um plano, e esse plano é do Senhor. Então nós só precisamos seguir esse plano, porque o sucesso está na obediência. Amém? Aleluia, Deus é bom. Rita de Cássia.